Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Edilson de Química, nesse projeto mais que maravilhoso, tentando fazer vocês ficarem ainda mais preparados para esse nosso Enem, tá? O tema de hoje é radioatividade. Radioatividade que eu costumo dizer que é muito caível no Enem. Acho que nos últimos 5, 6 anos, sempre tem pelo menos uma questãozinha lá de radioatividade presente, tá? Primeira coisa, de onde é que vem, o que danado é a radioatividade? Um cara chamado de Becquerel, ou Becquerel, como você prefira chamar, ele começou a ver umas pedras fosforescentes. É disso que é isso, que brilhava no escuro, feito interruptor, que brilha um pouquinho no escuro quando você apaga, ele ainda fica lá aceso. Pronto. Becquerel começou a olhar essas pedras e viu uma coisa diferente do que ele está acostumado. E aí foi que ele percebeu que essas emissões, elas aconteceriam de modo natural, tá? Basicamente, a radioatividade são propriedades de alguns compostos de emitirem determinados tipos de radiações nucleares. Devido a quê? Devido a núcleos instáveis, tá bom? E o que é que danado seria radiações nucleares? Seriam formas de energia e ou partículas emitidas por núcleos instáveis. Núcleos que estão muito doidos. É disso por quê? Exatamente, por esses núcleos estarem instáveis, tá? Por esses núcleos estarem malucos, o que é que eles querem fazer? Eles querem voltar à sua estabilidade. E para voltar à sua estabilidade, o que é que eles fazem? Eles ou diminuem a quantidade de partículas lá dentro, que quando está muito cheio está mais complicado, está mais bagunçado, ou eles emitem energia. Por quê? Porque quando essas partículas emitem energia, você vai ter uma diminuição da movimentação das mesmas, elas ficam mais calmas e isso vai tornando esses núcleos mais estáveis. Ok? Dado? Como é que isso acontece, Edilson? Como é que essa liberação acontece? Ela acontece por meio da fissão. Edilson, o que é isso? Núcleos vão quebrar e esses núcleos, ao quebrarem, eles vão literalmente liberar partículas ou energia. Isso pode acontecer, feito Becquerel viu, de forma natural. Você teve núcleos onde as partículas subatômicas colidiram, bateram e aí deixou isso instável, tá? Mas isso também pode acontecer de forma artificial. Ou pode acontecer por meio da fusão de núcleos. É disso isso pode? Átomos que têm nas suas periferias elétrons se repelem. Você está dizendo que vai juntar núcleos. Tem prótons. Prótons também se repelem. Exato, cara. Isso exige uma quantidade de energia gigantesca. Para que você tenha essa fusão nuclear, isso te exige uma quantidade de energia gigante, tá? Mas pode acontecer, tá? E acontece aí normalmente de forma artificial, aqui na superfície terrestre, mas nas estrelas é isso que acontece. Quando você tem os elementos se fundindo, quando você tem esses elementos juntando seus átomos, obviamente que formam-se elementos novos e libera-se energia. Essa energia, por exemplo, é a energia que chega aqui, tá? Para você entender melhor, para você compreender melhor, o que é que danado seria fissão? Aí tem um modelinho. Todas as fissões acontecem assim, Edilson? Não acontecem assim não. Acontecem por vários motivos diferentes. Mas essa daí, esse modelo que eu estou te trazendo é assim. Você vai ter um elétron. Esse elétron que está acelerado, ele está sendo jogado contra um núcleo. Ao bater nesse núcleo, esse núcleo começa a quebrar, começa a fissionar, vamos falar bonito, e aí quando ele fissiona, você vai ter esse átomo se transformando em outros dois mais leves ou menores. E aí você tem a liberação, ó, que você pode ver aí, a liberação de energia. E também libera outros nêutrons que também são acelerados, colidindo com outros núcleos. É isso que a gente chama de reação em cadeia. A reação começa em um átomo e à medida que vai se processando átomo a átomo,
você vai vendo isso acontecendo de forma em cadeia. Isso é a fissão. A fusão, gente, como é que seria? Mesma coisa, um modelinho aí para você tentar, para você observar como é que seria essa fusão, tá? Essa fusão seria, ó, você tem dois átomos que eles são jogados um contra o outro. Obviamente que isso exige uma quantidade de energia muito grande. Essa quantidade acelerou esses átomos e eles são jogados um de encontro ao outro. Quando isso acontece, você novamente libera uma quantidade de energia bem maior do que a fissão, tá? Bem maior do que a fissão. E essa energia liberada também, pode ver que nesse exemplo aí isso acontece, é acompanhado de partículas, o que você chama aí de pósitron, que é uma partícula nuclear que muita gente nunca ouviu falar. Segura as pontas aí que a gente ainda vai falar, tá? Vamos embora. Para que você tenha essa noção, para que você consiga ou tente observar isso, você está vendo aí uma animaçãozinha. A animação que eu acabei de falar para vocês, tá? Você vai ter um átomo que ele sofre literalmente o impacto de um nêutron acelerado. Ele fissiona e ao fissionar vai liberar átomos menores, tá? Além de liberar átomos menores, vai liberar outros nêutrons que saem colidindo em outros núcleos, isso numa reação em cadeia. Percebeu? Exatamente aquilo que eu tinha brincado em relação à fissão. Daí, ó, uma fusão. Você tem átomos e aí você está vendo um número A, um número Z, daqui a pouco a gente fala neles. Mas você vai ter dois átomos, A e B, que, obviamente, que eu vou mostrar vários tipos de fusão, eles se juntam e aí tá, ó, essa fusão. Óbvio, isso é uma animação, gente. A fusão realmente ela vai dispersar uma quantidade de energia incrível. Por exemplo, essa quantidade de energia liberada, ela proporcionalmente à quantidade de explosões, faz você classificar as estrelas. Você tem estrelas de primeira grandeza, aquelas brancas que você consegue observar à noite. Essas estrelas liberam uma quantidade de energia enorme. Por isso que mesmo muito longe, você consegue observar a luz delas. Tá? A nossa estrela, por exemplo, é uma estrela fraquinha, uma estrela de quinta grandeza, onde os átomos de hidrogênio se juntam e esses átomos de hidrogênio, ao se juntarem, tá? Eles liberam a energia que chega até aqui. Só para você perceber aquilo que a gente tinha dito lá, não sei se na animação você lembrou, tinha um átomo A, um átomo B, e ele tinha um Azinho, um Zzinho perto dele. Ó, para você que não lembra, aí tá. Quando você representa um átomo, esse átomo normalmente aparece com duas informações numéricas. Essa informação de baixo, o Z, ele me dá a quantidade de prótons. A gente chama de número atômico. Lembrou? Muita gente vê isso desde o fundamental, tá? Mas não esquenta não. Se você não lembra, tá aí para você lembrar. Número atômico. A informação lá de cima, essa informação lá de cima, ela é número de massa, cara. No número de massa, você tem a quantidade de prótons, os prótons que já apareceram no número atômico, mais nêutrons. E isso é que faz a massa do átomo. Alguém pode estar pensando, sim, e os elétrons que a gente estuda também? A massa deles é praticamente desprezível, tá bom? Por isso que nem aparece aí. Dado isso, dada essa representação, quando você enxergar aquelas reações que a gente acabou de falar, reações de fissão, reações de fusão, quando você observar, ó, nelas vão aparecer essas representações aí. Você está vendo que a primeira seria a representação de um próton. Você tem informação tanto em cima, lembra? Em cima número de massa, embaixo número atômico. E o próton aparece em ambos. Por isso que quando você quer representar um próton, você utiliza essa notação. Tá bom? Embaixo tem nêutron. Nêutron só aparece na massa, não aparece no número atômico. Por isso que a gente diz que ele é 0 e 1. Esse 1 lá em cima é para você caracterizar esse danado desse nêutron. Elétron. Eu disse que tinha uma massa desprezível, né? Que a massa era muito pequena, lembra?
Por isso que a gente diz que essa massa tende a zero. E o elétron a gente representa apenas, lembra que no átomo neutro a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons, lembrou? Pronto. A codificação do elétron aparece embaixo com -1. E aí, cuidado, o pósitron, que eu mostrei lá naquele esquema da fusão, lembrou? Você libera energia e liberava um pósitron. Um pósitron, se muita gente não conhecer, vai conhecer agora. É uma antipartícula. Edilson, como assim? A gente chama o pósitron de antielétron. E esse pósitron já recebeu o seu nome. E ela é uma antipartícula por quê? Porque tem a mesma massa do elétron e a carga contrária, oposta ao do elétron. Muita gente pensava, né, que próton é que era oposto ao elétron. Não é assim, não. Em cada partícula subatômica que tem carga, ela vai ter obrigatoriamente a sua antipartícula. É isso que acontece também, ó, com o próximo, o antipróton. Esse antipróton, o que é que danado ele tem? Olha para o próton, olha para ele. No próton é 1 e 1, mais 1, tá? Embaixo seria a carga mais 1. O antipróton, ele está tendo a mesma massa, ou seja, a massa 1, o código 1, só que a carga, ela é -1. Tá vendo? Então você tem o antipróton e o antielétron. Edilson, esse antipróton tem nome? Não. Pelo menos que eu saiba, ainda não deram o apelido para ele não. Tá bom? E outras emissões radioativas bem conhecidas, bem faladas, de vez em quando fala-se no jornal, de vez em quando você escuta falar em algum filme, alfa, beta e gama. Tá? Para falar melhor delas, vamos lá. Alfa, que tem essa notação de 4,2, tá? 4,2, na verdade seriam 2 prótons, tá? E 2 nêutrons. Quando você diz, Edilson, um átomo liberou alfa, na verdade, esse danado desse átomo, ele está liberando do seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Certo? E beta, Edilson? Beta seria, como é que beta aparece? Se você notar, a notação, a representação de beta é muito parecida com o elétron. Mas tem uma diferençazinha, vamos contar, vamos lá. Como é que beta aparece? Um nêutron fica desequilibrado, fica muito doido. E quando ele fica muito doido, muito instável, para falar bonito, ele quebra. E ao quebrar, ele emite um próton, ele emite um elétron e energia. Veja que eu deixei aí em uma outra cor, na cor amarela, só aquilo que sai do núcleo. Edilson, repete, recapitula. Recapitulo sim. Esse nêutron ele vai fissionar, esse nêutron ele vai quebrar, e quando ele quebra, ele dá origem a um próton. Esse próton ele vai continuar no núcleo, ele não sai, mas também ele produz um elétron e energia. Então, na verdade, a gente costuma dizer que essa danada dessa emissão, beta, por exemplo, seria um elétron energizado. Tá bom? Certinho? Cuidado! Tem algumas bibliografias que você vai olhar, que você pode ler, pode encontrar, que vai dizer que ele liberou elétron e neutrino. É essa danada dessa energia que eu estou querendo simplificar para você. Tá bom? E além de alfa, beta, tem a mais perigosa, aquela que guarda mais energia consigo, que é a gama. Alfa, beta e gama. Gama é, digamos que, energia pura. Tá? É só energia. E exatamente por isso, você pode estar pensando, isso cai como no Enem, gente? A primeira coisa vai cair questões teóricas. A maior parte do Enem ainda trabalha com questões teóricas. E por isso mesmo, você, sabendo diferenciar fissão e fusão, sabendo diferenciar essas partículas ou essas emissões radioativas em termos de, por exemplo, poder de ionização. Edilson, que danado é isso? Talvez em física o pessoal tenha falado assim, eletrização. Lembrou? Eletrização por contato, por atrito, por indução. É isso. Você vai ver que nesse quadrinho você está com essas emissões alfa, beta e gama classificadas como alta, média,
e pequena, baixa. O poder de ionização de alfa é alto. Por quê? Porque eu tenho 2 prótons. Próton não tem carga? Não tem? Por isso. Alfa tem carga? Tem, porque é um elétron energizado, mas é um elétron só. Então, por isso que o poder de ionização, de eletrização de beta, ele é menor. Já gama tem só energia, ok? Se gama tem só energia, eu não tenho carga para ionizar quando eu estiver passando. Ionizar as outras partículas, ionizar as substâncias, ionizar os outros átomos. Certo? Danos à saúde. Isso aí cai bastante, tá? Isso aí você vê muito. Esses danos são relativos a essa velocidade que essas emissões levam consigo. Por exemplo, alfa, você pode ver aí que a velocidade de alfa ela é bem baixinha, ela é bem pequena. Então, o poder de destruição de alfa, ele é bem menor. Percebeu? Entendeu? Se ele vem devagar, quando essa emissão vem devagar, ela não traz consigo tanta energia. Por isso, provoca menos problemas. Certo? Certinho? Simbora. Beta, por sua vez, já é mais veloz. Tá? Beta, por sua vez, já carrega consigo mais energia. Ao colidir com alguma coisa, provoca muito mais danos. Tá? Eu costumo dizer que, por exemplo, alfa, você está vendo aí, ela é tão pouco destrutiva que para na roupa ou para na camada superficial de pele. Tá? Beta já consegue penetrar em você. Edilson, faz um buraco. Não, gente. Radiação você não vê. Tá? Radiação você não vê. Tem um pequeno probleminha. Quando essa beta ela penetra, lembrar você biologia. As células não se comunicam através de eletricidade, de energia. Se beta começar a atrapalhar essa comunicação, e é isso que vai trazer esses malefícios da radioatividade, quando beta começa a atrapalhar essa comunicação celular, essas células começam a se reproduzir de forma maluca. Suas células estão em constante reprodução. Grande parte da poeira da tua casa é célula morta. Eu sei que isso não é informação muito legal, não, mas é verdade. Grande parte da poeira que você tem em casa são células mortas. Então, o teu corpo ele está se reproduzindo constantemente. Enquanto você estiver vivo, você vai estar tendo reprodução de células. E aí essa radiação, se ela atrapalha essa comunicação, por exemplo, você pode ter, sei lá, células do coração começando a serem produzidas no fígado. Você tem células do pulmão no coração. E aí, obviamente, que essas células não são adequadas a esse substrato, começa a se formar um cisto. Um cistozinho, uma bolinha de massa. Se esse cisto ele for alimentado pelo teu corpo, que é bem possível, tá? É bem possível, são células tuas. Então, se esse cisto ele for alimentado pelo teu corpo, aí sim você vai ter um cisto maligno ou, como vulgarmente a gente chama, de tumor ou câncer, tá? Então, a partir de beta, você já tem um perigo bom, um perigo alto, óbvio, que alto em relação a alfa, tá? Em relação a alfa, um perigo alto de você adquirir algum problema relativo a isso, tá? Gama nem se fala, cara. Gama, como é só energia, é muito veloz. E por ser muito veloz, ela não só bate em você, ela não só penetra em você, como ela atravessa. E óbvio, quanto mais camadas de células eu atravessar, mais eu atrapalho a comunicação dessas células. Então, gama é muito perigosa. Gama pode te trazer muitos problemas relativos ao câncer, ok? As células tumorais. Certinho? Tá? E aí, o poder de penetração, eu quis dar uma comparação para que você tivesse essa observação. Você ainda pode ter aí essa coisa de uma placa, por exemplo, alfa, como eu disse, a pele detém. Beta, você já tem roupas especiais. Por exemplo, só para a gente descontrair, quem já assistiu Monstros S.A., tem aqueles caras com aquela roupa amarela, né, que só tem uma gradezinha aqui na frente.
Pronto, se você lembrar de Monstros S.A., aquela roupa ali de proteção, ela já consegue parar beta, tá? Porque ela tem uma malha metálica por dentro e aí ela consegue parar a beta. Agora, gama, cara, é complicado. Gama, você tem que ter paredes grossas de metal que tem um núcleo muito pesado. Normalmente, o que é que a gente utiliza? O chumbo, tá? O chumbo a gente utiliza para fazer essa barreira em relação à gama. Óbvio que quanto mais material radioativo, maior tem que ser essa barreira, porque é proporcional. A energia, a radiação emitida, ela vai ser proporcional à quantidade de material que você tem, tá bom? Só para você ter noção, já que alguém já estava pensando, rapaz, esse negócio de radioatividade tem a ver com bomba nuclear, né? Esse é um mau uso da radiação, tá? Só tem esse uso, Edilson? Só tem uso maléfico? Não, gente, de jeito nenhum. Hoje a gente utiliza a radiação para várias coisas, principalmente na medicina e na alimentação. Medicina, Edilson? Você não pode fazer exames de imagens internas para visualizar melhor um determinado órgão? Antes de você fazer o exame, geralmente você toma um líquidozinho. Esse líquidozinho é o que você conhece como contraste. É um elemento radioativo. Disso, tu não dissesse que é perigoso. Calma, uma solução pouco concentrada com um elemento pouco radioativo. Mas para que a gente toma? A intenção é que, ao tomar, um determinado órgão que você vai fazer a imagem vai ficar brilhando por causa dessa radiação, tá? Não vai te causar mal. Se você tomar a dosagem certa, não vai te causar mal, não tem problema. Não fica com medo. Quem estava pensando em, rapaz, eu vou fazer esse exame já. Não fica com medo. Na dosagem correta, sem problema algum. Tá? Teu órgão brilha, você visualiza melhor, faz a imagem melhor no exame, o médico consegue ter uma melhor identificação. Eu falei na alimentação também. Na alimentação, por quê? Você normalmente, para conservar algum alimento, aumentar o tempo de vida dele, sem ele entrar em putrefação, o que é que você faz? Dá um banho radioativo. Esse banho radioativo, ele vai matar bactérias. Bactérias, Edilson? Ele vai matar bactérias. Como assim? A radiação, quando bate nessas bactérias, para as bactérias que são muito pequenas, tá? Para essas bactérias que são extremamente pequenas, elas não conseguem aguentar, elas não conseguem suportar, tá? Essa radiação e elas vêm a desaparecer, elas vêm a morrer. Certinho? Ok? É disso que alimento mesmo. Por exemplo, tem gente que come que não vai gostar da informação, não. Vocês já viram aquelas sopas de copo que vendem? Já viram? Pronto, se você olhar a validade daquelas sopas, elas duram 2, 3 anos. E ali dentro você tem carne, você tem verduras. Entendeu que além de conservantes químicos, ali eu dou um banho radioativo naqueles ingredientes para que eles tenham um tempo de vida maior, tá? Isso aí são imagens de Hiroshima e Nagasaki, duas bombas que, em termos nucleares, são consideradas traques de massa nucleares. Edilson, jura? Juro. Se você lembrar de Hiroshima e Nagasaki, morreram mais de 200 mil pessoas nessas duas bombas, tá? Para você ter noção, a quantidade de radiação emitida por essas bombas destruiu mais que 90% dos prédios das construções que haviam nessas duas cidades, tá? E as bombinhas que foram jogadas, foram essas aí. Você tem, na ordem, né, de Nagasaki e Hiroshima, você tem a Little Boy e a Fat Man, que essas duas bombas, se você olhar, essas bombas são do tamanho de uma sala, por exemplo, são bombas grandes. Você vai dizer, Edilson, então elas causam muito estrago. Apesar de grandes, o corpo de uma bomba nuclear, basicamente, ele é feito de explosivo. Tá? Basicamente é explosivo. Como assim? Elas são nucleares, então eu tenho que ter lá um material radioativo. Mas se uma pessoa fosse montar uma bomba e esse material já tivesse instável, a pessoa já ia ter os malefícios da radiação. Então, quando você monta uma bomba dessa,
você coloca lá uma quantidade de material radioativo. Nessas bombas aí, a quantidade de material relativo é equivalente a uma moeda de 10 centavos. Adilson, essa moeda amarelinha que a gente usa, quer dizer, se é que usa ainda, né? Nessas duas bombas, o material radioativo que você tinha é equivalente a essa moeda de 10 centavos. Só que o corpo da bomba é explosivo. Para que isso? Esse explosivo, quando entra em ignição, quando ele estoura, quando ele explode, ele gera energia. Essa energia vai bater no material radioativo. Lembra que eu disse que ele estava estável? Lembrou? Ele estava estável antes. Quando bateu no material radioativo, quando colidiu nesse material radioativo, você vai ter ele ficando instável. E aí sim, amigo. Quando ele fica instável, eu vou ter a liberação de radiação. Tá? Então, quem já viu imagens nas explosões de Hiroshima e Nagasaki, você viu um cogumelo de fogo subindo assim, né? Esse cogumelo de fogo, basicamente, é o explosivo. É energia eliminada na explosão desses explosivos. Tá? Geram muito calor, o calor vai bater nesse material radioativo, a explosão gera uma onda de choque, é outra coisa que vai ser destrutiva, por isso que a maior parte dos prédios dessas duas cidades foram destruídos. Essa onda de choque sai levando tudo consigo e depois vem a radiação emitida por esse material radioativo. E essa radiação é a terceira coisa que mata numa bomba nuclear. Tá? Entendeu? Se não entendeu, pergunta, tá? Você vai dizer, Edilson, se essas duas bombas aí, elas foram traques de massa, isso aí é um paralelo, tá? Você tem a bomba quando ela foi lançada, já no finalzinho da Segunda Guerra, e aí você tem hoje, essa foto é atual, e os japoneses fizeram questão de deixar algumas construções não reformadas, para você saber o quanto que uma guerra ou o quanto que um artefato nuclear pode causar de danos, tá? Mas eu disse, essas aí, elas são traques de massa, tá? Elas são bombas bem fraquinhas. Na Guerra Fria, quando teve aquele embate entre Estados Unidos e União Soviética, a antiga União Soviética, hoje já desfeita, Estados Unidos e a União Soviética começaram a brigar para ver quem seria a melhor nação, para ver quem seria o melhor país. E em termos bélicos também. Para mostrar esse poderio de quem seria o melhor, o maior, eles começaram a fazer testes nucleares de forma bem inteligente. Esses testes nucleares, ora, os Estados Unidos fazia um, daqui a pouco, como resposta, a União Soviética fazia outro ainda mais forte. Tá? Nessa história de um fazer um teste e o outro fazer um teste, a cada 3, 6 meses, não tinha um prazo bem definido não, mas eles faziam esses testes, eles começaram com bombas de fissão. Daqui a pouco foram para bombas de fusão, meu amigo. E essas bombas de fusão causam muito mais destruição. Alguns testes nucleares feitos, por exemplo, eles geraram um cogumelo de fogo relativo à explosão dos explosivos, como eu citei. Eles geraram um cogumelo de fogo da altura de 10 Torres Eiffel, para você ter a noção da grandeza disso. Tá? A maior delas, a maior ignição, e depois dela, Estados Unidos, União Soviética, a ONU disse, gente, vamos parar com isso que a gente vai destruir o planeta. A maior delas é chamada de Tsar. Tá? Ainda tem isso. Os países gostavam de colocar nome nas suas bombas, nas suas explosões. Vocês viram aí, Fat Man, Little Boy? O pessoal gosta de fazer isso, de forma macabra gostam de fazer isso. E a Tsar, que foi da antiga União Soviética, ela tinha mais de 50 megatons de liberação de energia. Tá? Esses 50 megatons de energia, você vai dizer, sim, isso não me diz nada. Tá, então eu vou te dar um parâmetro bom para você ter a noção. Essa bomba, e obviamente eles erraram nas contas da quantidade de explosivo, da quantidade de material radioativo, mas a onda de choque
Quando uma bomba dessa explode, ela vai se propagando a onda de choque, o ar se movimenta levando tudo nessa região, nessa direção. A onda de choque quebrou janelas a 2.000 quilômetros de distância da ignição. Entendeu o poderio disso? Percebeu a quantidade de energia que é emitida? Foi? Edilson, como assim? Para você ter um parâmetro de distância. Daqui para Caruaru, a gente tem 130 quilômetros, gente. Essa bomba liberou 2.000 quilômetros de onda de choque. Ou seja, varreu o Nordeste, né? Tá? Óbvio, quando chegou para quebrar a janela, já chegou fraca, já chegou fraquinha, já chegou com pouca energia. Tanto que só quebrou a janela. Mas digamos que a 1.000 quilômetros do raio da explosão, estava levando tudo, tá bom? Vamos mais. Se você olhar reações nucleares, e aí a gente vai apresentar já algumas, uma forma fácil. Edilson, isso gosta de cair no Enem? Com certeza. Por isso que a gente está vendo. Se você olhar uma reação nuclear, você pode dizer, e aí isso é uma dica minha, tá? Você pode dizer que tudo que tem antes tem que ser igual a tudo que tem depois. Tudo que tem antes e depois em relação a quê? Em relação a número atômico, aquela informaçãozinha que fica embaixo do átomo. Lembrou? Viu? Pronto. Essa informaçãozinha que fica embaixo do átomo, o de antes tem que ser igual ao de depois. A massa também. Toda massa, que é a informação que fica acima daquela notação dos átomos, o que tem antes é igual ao que tem depois. Veja, observe. Essa primeira reação. Você tem um tório aí, emitindo alfa e se transformando em rádio. Pode ver, ó, olha a informação lá embaixo, tá vendo? Antes da seta, no reagente, eu tenho 90 e depois você vai ter 88 mais 2, você também vai ter 90. Entendeu que o antes e o depois foi igual? Percebeu? Lá em cima agora, você tem 232 transformando-se em 4 e 228. Some. 4 mais 228 dá quanto? 232. Entendeu? Que o antes e o depois tem que ser igual. Outro detalhe, se você olhar essa reação aí, você tem o átomo é o tório e o outro átomo é o rádio, tá? Aquela notação de alfa ali são emissões, a gente não olha para elas. Mas se você olhar para os átomos, pode ver que a massa, o número de cima, houve uma redução de massa. Se houve uma redução de massa, você pode dizer que essa daí é uma reação de fissão, de quebra de núcleo, tá bom? Essa outra. Você tem átomos de hélio, é isso que acontece no nosso Sol, tá? No nosso Sol, na nossa estrela, acontece exatamente isso. Você tem átomos de hélio que suas massas vão se juntando e seus números atômicos também. Ó, o de antes é igual ao de depois. Ó. Antes eu tenho embaixo, a informação de baixo, 1 mais 1, 2. Depois, no produto, hélio mais nêutron, 2 mais 0, 2. O de antes é igual ao depois. Certo? A massa também, ó. 2 mais 3, 5. 4 mais 1, 5 também, tá? E aí você nota, olhando para os átomos, átomos de hidrogênio, átomo de hélio, o antes é igual ao depois. Mas as massas, entendeu que a massa aumentou? Tá vendo que o hélio tem uma massa 4 maior do que tinha antes? Isso aí é uma fusão, tá? Então é fácil, olhando, observando uma reação nuclear, é fácil você identificar se ela é de fissão ou se ela é de fusão, tá? Para você perceber, para você acreditar, olha aí, ó. Normalmente é urânio. Acho que você já deve ter ouvido falar bastante de urânio. O pessoal dizer que está enriquecendo o urânio. Eu tenho uma nação que está sofrendo embargo porque está enriquecendo o urânio. Enriquecer o urânio é aumentar o percentual de urânio 235 nesse urânio. Urânio é uma substância que tem vários tipos de átomos, que tem isótopos de urânio. E aí, quando você aumenta a proporção do isótopo mais radioativo, que no caso do urânio é o 235, você faz o enriquecimento, tá? Se você notar aí, ó, o antes e o depois, o urânio está se transformando em bário e criptônio, e também nêutron. Se você quisesse achar o Y, existem questões que vão cair desse jeito, tá? Vão cair assim.
Eu quero saber quem danado é esse Y. Qual é o valor de Y? Olha aí, o antes é igual ao depois. E depois eu tenho 3 nêutrons, tá? Eu coloquei aí, ó, 3 vezes 0, para você lembrar que tem 3 nêutrons. Fazendo a conta, rapidinho, você encontra que esse criptônio tem número atômico de 36, tá? Se você olhar para cima, se você olhar para a massa, a mesma coisa, gente. O de antes tem que ser igual ao depois, tá? Se o antes tem que ser igual ao depois, 1 mais 2, 3, 5, 2, 3, 6. 142 mais 3, porque foi 3 vezes 1, 145. Isolando, para saber quem danado é x, você encontra que x é 91, tá? Então, você consegue observar tanto o número atômico como a massa. E eu tenho questões que é só isso. Só cai desse jeito, tranquilamente. Ó, essa é Enem, tá? Para você observar como isso cai, deixa de cair, como é que vem, como é que é cobrado. Enem. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis, que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão. Você pode ver aí, ó, os átomos estão com a massa diminuindo, então é uma fissão, controlada do urânio, diferente da que eu acabei de fazer, por bombardeio de nêutrons, como ilustrado aí. Adilson, essa informação, para a questão, ela não é muito relevante não, tá? É aquilo que o Enem gosta de fazer, gosta de dar uma informação que às vezes pode ser relevante ou não. Nesse caso, para a gente, não é não. Um grande risco que decorre da geração do chamado lixo atômico, em tudo que essa radiação bate, vai ficar também radioativo, tá? Então, a gente costuma dizer que aquilo que recebeu radiação, sei lá, um copo que recebeu radiação, esse copo também ficou radioativo, tá? Então, a gente pode chamar isso de lixo atômico, porque essa radiação, sendo emitida, vai nos trazer mal. Que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento, para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois... Questão teórica, tá vendo? Por que esse danado desse lixo é prejudicial? Porque ele vai emitir radiação. Se ele vai emitir radiação, dessas aí, ó, favorece a proliferação de micro-organismos termófilos, termocalor, micro-organismos que gostam de calor. Bem, a explosão nuclear gera calor, mas gera radiação que, ao bater nesses micro-organismos, pode até fazer com que eles morram. Então, não é muito a pegada desses termófilos, não. Termófilo, por exemplo, gosta de viver na cratera de vulcões. Muito quente, lá não tem radiação para matá-los, então o calor é benéfico para eles, tá? Produz nêutrons livres que ionizam o ar. Epa, aquele quadrinho que a gente botou. Nêutron não tem carga. Se nêutron não tem carga, não tem como ionizar o ar. Lembra? Alfa e beta ionizam porque têm carga. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. Vê bem, essa reação aí está acontecendo no nível atômico e não no nível de substância, tá? O que você está tendo aí é geração de átomos. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. Ó, quem vê uma explosão nuclear sabe que ela gera calor. Gera sim, tá? Mas você não tem tantas fissões nucleares acontecendo, né? Graças a Deus, você não tem tantas fissões nucleares acontecendo. Então, mesmo que elas liberem muito calor, são fenômenos pontuais. O que você tem muito é queima de combustíveis fósseis. Ou seja, como eu queimo muito, essa quantidade faz com que gere mais calor do que as explosões, as ignições nucleares. Obviamente que a nossa resposta, esse lixo, ele emite radiação, como ele ficou radioativo, ele emite radiação, e essa radiação ela vai nos fazer mal, obviamente letra E. Certinho? Ok? Outra. Essa não é do Enem não, mas ela segue a temática que seria do Enem. A primeira habilidade cobrada no Enem é a habilidade de leitura. Adilson, eu sei ler, eu vejo as palavras lá. Opa! Ler não só um texto, não só
ler e compreender o que as palavras dizem, mas entender uma figura, entender uma representação. Aqui você tem que entender a representação, o esquema da sua reação. Entendeu? Vamos lá. Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo do hélio, o isótopo 3,2, tá? Muito abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer e que justifica seu uso como combustível está esquematicamente representada na reação abaixo, tá? Em que o hélio 3, o hélio de massa 3, está reagindo e formando algo lá no produto, algo lá do outro lado. Percebeu? Certinho? De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação libera muita energia, sim, e ela é uma o quê? Vamos lá. Se você olhar as bolinhas, tá vendo aí? Tá vendo a reação? Você tem bolinhas mais escuras e você tem uma bolinha mais clara. Olha a representação do hélio. Lá embaixo, ele não tem número atômico 2? Não é informação de baixo? E essa informação de baixo, ela não me dá a quantidade de prótons, não é o número atômico? Então eu já estou te dizendo, por aquela anotação, que eu tenho 2 prótons. Tá? Além desses dois prótons, lá em cima tem a massa. Só que nessa massa, você não tem prótons mais nêutrons? Tem, né? Se você já sabe que tem 2 prótons, tá? Se você já sabe que tem 2 prótons, então, para completar 3, eu vou ter um nêutron. E daí você decifrou, gente. Você conseguiu observar, você conseguiu ler a reação. Então, quer dizer que as bolinhas escuras, elas se tratam de prótons. A bolinha mais clara, ela é um nêutron. Observou? Veja, eu tenho 2. Então, quer dizer que eu tenho 2 átomos de hélio 3 que vão se transformar, tá? Que vão gerar esse outro hélio aí, ó. É hélio, Adilson? É. Ele não continua com 2 bolinhas mais escuras? Essas 2 bolinhas mais escuras são os prótons. O que caracteriza um átomo é essa quantidade de prótons. Então, você continua tendo hélio. Entendeu? Você continua tendo hélio. Só que agora esse hélio tem 2 nêutrons. Percebeu? Epa! Antes ele tinha um nêutron só. Agora ele tem 2. Isso. Antes eu tinha uma massa 3. Agora eu vou ter uma massa quanto? 4. Notou que a massa aumentou, gente? Se a massa aumentou, é uma fissão ou é uma fusão? Uma fusão, tá? Não tem para onde correr. Se a massa aumentou, é uma fusão. Então, tá dado. Resposta você já tem. Ó. Letra A, é uma fissão? Não, já sei que não é. Letra B, é uma fusão? Epa, tô no caminho. E no esquema, as esferas mais escuras representam nêutrons? Vão representar prótons. Então, a minha resposta só pode ser letra o quê? Letra C, mas visualiza. Visualiza aí. Olha o que é que aconteceu. Agora, com números, tá? Você tem átomos de hélio 3, 3, que se transformaram em outro átomo de hélio, só que agora com massa quanto? 4. Entendeu? Observou? Massa 4. E além do átomo de hélio, você ainda vai gerar 2 prótons. Lembra que tinha 2 bolinhas escuras? 2 prótons. Pode ver, ó, notação do próton, 1 na massa, 1 no número atômico. Tá bom? Por isso, só pode ser letra C. Certinho? Vamos embora. O que é que a gente conhece como tempo de meia-vida, tá? Para todo mundo ficar ciente, e isso, como costuma cair bastante, dá para a gente ver, dá para a gente entender. Tempo de meia-vida nada mais é do que o tempo decorrido para que aquela quantidade, aquele material radioativo se reduza à metade. Porque quando está havendo radiações, ele não está se transformando fissões ou fusões, ele não está se transformando em outros elementos. Então ele vai se destruindo, ele vai se decompondo.
O tempo de meia-vida é o tempo para que metade desse composto radioativo desapareça. Tá bom? Então, ó, se você observar na descrição, nas bibliografias, você vai ver que tempo de meia-vida é atividade sobre 2. É disso que é atividade, o que ele der na situação problema. Se ele me der uma massa, é o tempo para que essa massa se reduza à metade. Se ele me der um líquido, 2 litros, é o tempo para que esse líquido vá havendo reações e sobre apenas 1 litro dele. Tá bom? Óbvio, para quem gosta de fórmula, tenha calma. Tenha calma, porque a gente vai ver isso de forma mais tranquila, de forma mais fácil. Mas quem gosta, tá? Quem gosta de fórmulas, se você pegar a atividade inicial, a quantidade inicial e essa quantidade final, quando você sair dividindo, vai sempre gerar múltiplos de 2. Tá? Sempre vai gerar múltiplos de 2. Por isso que a gente está igualando aí, ó, a 2 elevado a x. Edilson, quem danado é esse x? Esse x é o número de tempos de meia-vida. Tá? Geralmente também, você pode dizer que esse tempo total, o tempo total da tua análise. Tá? Por quê? Porque um elemento radioativo ele não acaba. Ele vai se decompondo, se dividindo por 2, se dividindo por 2, se dividindo por 2, mas sempre vai ter um pouquinho para você dividir por 2. Se você lembrar de matemática, ele tem um comportamento, o material radioativo, ele tem um comportamento assintótico. Você tende a acabar, mas nunca acaba. Óbvio, vai chegar um determinado momento que vai ter pouquinho material e esse pouco não vai conseguir gerar radiação suficiente para fazer mal a gente. Aí a gente diz que aquilo ali já está inofensivo, tá? Mas não acabou não, continua lá, ok? Tempo total da análise é igual ao tempo de meia-vida vezes a quantidade de meias-vidas que houveram. Certinho? Ok? Vamos embora. Para você observar como é que isso cai. E a gente vai fazer sem usar a fórmula, tá? Porque alguém pode ter preocupado. Ei, eu não vi direito. Calma, a gente vai fazer sem usar a fórmula. Diz aí, ó. O iodo 125, variedade radioativa do iodo, com aplicação medicinal, geralmente para quem vai fazer exame do aparelho respiratório, você toma um contraste de iodo, tem meia-vida de 60 dias. Opa, informação que você precisa. O tempo para se reduzir à metade é de 60 dias. Tá bom? Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses? Após 6 meses. Opa, olha a relação. Ele deu em dias e aqui ele está dizendo que o meu tempo de análise é de 6 meses. Transformando aqueles 60 dias, então meu tempo de meia-vida é de 2 meses. Tá bom? Uma amostra contendo 2 gramas desse radioisótopo vai começar a ter reações nucleares. Vai sobrar quanto dela após 6 meses? Ó, vamos fazer. Sei que o tempo de meia-vida é 60 dias ou 2 meses. O tempo da minha análise é de 6 meses. 6 dividido por 2, 3. Isso quer dizer que eu tenho 3 meias-vidas, gente. Se eu tenho 3 meias-vidas, ok, você vai dividir por 2 3 vezes. Entendeu que a questão foi besta? É disso e as fórmulas. Quem gostar delas, ótimo. Mas você faz de cabeça. Ó, comecei com 2 gramas. Dividi por 2, fui para 1 grama. Dividi por 2, segunda vez, foi para meio grama. Dividi por 2, 3 vezes, 3 meias-vidas, sobrou o quê? 0,25 gramas. Agora, quem gosta das fórmulas podia dizer aí, ó, 6 meses é igual a 2 vezes x. Aí você ia descobrir quantas meias-vidas houveram. Você fez de cabeça, 3. Sabendo que são 3, vai ficar 2 elevado à terceira e você tem a massa ou a atividade inicial que é 2 gramas. Você substitui nessa segunda e encontra o valor da atividade final ou da massa final. Lógico que o gabarito é a letra D. Percebeu isso? Percebeu não? Conseguiu ver não? É facinho? É muito fácil, gente. Ó, mesma coisa aí, ó. Mesma coisinha aí. Você tem, nesse gráfico, a meia-vida de 5 dias. É disso porque saiu de 1,5 e foi para 0,8. Saiu de 1,6 e foi para 0,8. Tá bom? Se fosse um gráfico, você veria o tempo de meia-vida no gráfico. Tá bom? Essa aí, vocês conseguem fazer. Bem,
Muito bom participar do projeto. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Tá bom?